Sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Estamos aqui em mais uma live de quinta-feira do nosso amado irmão Pedro Dong. Estamos aqui no contexto da Conferência Europeia. Estamos aqui muito alegres, muito felizes. Amém. Juntamente conosco aqui estão, dentro do contexto da conferência, os comportores, os ceapistas e alguns irmãos da Europa. Aleluia! Eu quero começar, então, introduzindo, tá bom? Nossos convidados de hoje da live, Nosso amado irmão Tarek, de Madrid, da Espanha. Irmão Alexandre Kemmer, de Farringen, na Alemanha. Eu me chamo Josman, sou do Porto, em Portugal. O amado irmão Grimaldi Santos, de Lisboa. Danielito, de Lisboa. Estevão, de Lisboa. Maurício, de Torres Vedras. Emanuel, de Madrid. Dudu Eduardo, de Lisboa. E o Josué, também, de Torres Vedras. Aleluia! Louvado seja o Senhor. E agora apresenta também nossa assistência aqui. Vamos mostrar aqui, todo mundo com alegria, com alegria. Vamos lá, alegria, aleluia! Maravilha, uma grande festa hoje aqui o Senhor tem para nós. Mas sem mais delongas, eu quero passar a palavra para o nosso amado irmão Pedro. Sejam todos muito bem-vindos para essa maravilhosa live. Estamos aproveitando o final da conferência aqui em Torres Vedras, conferência da Europa. E o Senhor nos abençoou muito, o ambiente foi de muita alegria, muita vida e muita palavra. E nós estarmos num ambiente desse é o nosso ambiente, e o Senhor nos proporcionou a construção do alojamento, que nessa conferência tivemos 75 leitos, mas nós podemos, até a próxima conferência, terminar todo o piso de baixo, e nós poderemos duplicar o número de hospedados. E também nós vamos, até lá, vamos fazer o acabamento, tanto em pavimentação como em acabamento em revestimento de paredes, também fechamento com grade, tudo que precisa de acabamento, nós vamos terminar até lá. E dessa vez nós não quisemos sobrecarregar as igrejas do Brasil, da América do Sul, que têm nos ajudado muito. Então nós agradecemos pela toda a colaboração. Dessa vez nós queremos lutar aqui na Europa mesmo, e graças a Deus nós dividimos essa carga em diversos países, e nós vamos conseguir em 10 meses ter recurso suficiente para fazer esse acabamento. E aqui também em Portugal, aqui na Europa, nós precisamos, com o CEAP, também com os comportores, nós precisamos de uma van, e também nós levantamos recurso para uma van, e os irmãos de São Paulo que estavam aqui, conversando entre eles, e eles ofertaram uma van. Então nós temos, na verdade, temos a possibilidade de comprar 2 vans. Quem sabe vamos lutar para 3 vans. Tá? Então isso é para acelerar a obra do Senhor aqui na Europa. Esse continente é grande, são diversos países. Se nós não tivermos essa mobilidade, nós vamos atrasar muito a obra do Senhor. Então tudo fazemos para acelerar a obra do Senhor, porque nós vemos que a situação mundial não está para demorar muito. Tudo parece caminhar para o que a Bíblia chama do final dos tempos. Então nós precisamos acelerar ainda mais os passos da pregação do Evangelho do Reino nesse continente europeu. E nós começamos essa conferência já na sexta-feira, e falamos um pouco sobre nós, em vez de olharmos para Brasil ou América do Sul, importar os comportores, que tem nos ajudado muito, tem montado, graças a Deus, o Senhor nos deu um ambiente maravilhoso de comportagem. Nós sentimos que está na hora de nós levantarmos próprios missionários aqui na Europa mesmo, e nós estamos muito contentes, pelo menos na minha frente,
já estão 2 jovens da Ucrânia, né, que estão aí sendo aperfeiçoados, assim como vários outros estão, pouco a pouco estão vindo, né, e nessa conferência mesmo vieram 2 jovens, não é isso, de Viseu, é isso? Não, de Faro, né? De Faro, e se apresentaram, estão aí pela primeira vez, e que agradeceram por toda a palavra ministrada, e eles se candidataram para fazer o SEAP. Então, dessa forma, nós cremos que haverá muitos SEAPistas que pouco a pouco vão se apresentando, tanto na Espanha, Portugal, né, e também nós cremos, né, pedir para o César também conversar ali com o irmão Cornel lá de Romênia, quem sabe trazer também do leste europeu mais jovens, né, para participar desse SEAP, porque são pessoas que nós vamos aperfeiçoar, os SEAPistas vão se tornar colportores missionários e com a cabeça na Europa, né? Então eles vão trabalhar exclusivamente para levantar o testemunho do Senhor aqui na Europa. Amém. Então nós ficamos muito contentes com essa possibilidade, e o Senhor realmente já está fazendo, né? Então nós, com tudo isso, eu queria então, a primeira participação dos irmãos, dos convidados aqui, né? O que cada um sentiu dessa conferência, do ambiente, do clima e da direção que o Senhor nos deu, né? Quem quer começar com quem? Com você? Vai lá. Estou à procura da palavra para descrever o ambiente e tudo que nós temos experimentado nesses dias, né, aqui no Centro de Obra Europa, né, com a comunhão de serviço na sexta e com esses 2 dias, né, de reunião, né. Simplesmente, eu creio que todos já conhecem essa palavra, mas é algo, podemos dizer, sobrenatural. Amém! É sobrenatural. O que o Senhor está fazendo, irmãos, nesses dias é impressionante, né? E nós temos essa clareza que desde 2018, quando a palavra profética chegou a este continente e trouxe esse ambiente aqui, né, para termos esse lugar, né, para o avanço do Evangelho aqui na Europa, né, e tem sido assim ano após ano. Para não me delongar, agora nós temos visto que, com a chegada da palavra, nós sentimos que o continente ele vai para mais um degrau. Ele vai avançar mais ainda. Pelo contexto da conferência, pelo ambiente, por tudo aquilo que tem feito nesses dias, né, dando-nos encargo pelas cidades polo, dando encargo para mais trabalhadores da última hora. O Espírito está claramente dando a direção e soprando esse vento de que a Europa ela vai avançar mais ainda. Amém. Amém. Eu, pessoalmente, irmãos, depois desse relato do irmão Pedro, e vendo o que está acontecendo nesses dias e com nossos jovens aqui, eu creio que o Senhor vai nos dar muito mais trabalhadores, muito mais jovens, para cooperar com essa nova etapa. Amém. Por isso que o CEAP é tão importante. Por isso que a comportagem é tão importante. Né? Então, nós precisamos ver esse desejo do Senhor e cooperar de todo o nosso coração com tudo isso que o Senhor está fazendo. Amém. Eu quero cooperar com isso. Amém. 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 Agora vamos para outros convidados. Não, a atmosfera dessa conferência foi sensacional, irmãos. Muita alegria, muita liberdade do espírito, né? Muita novidade, né? Tanto assim na palavra que o Senhor jorrou com muita liberdade, com muita novidade, né? Quem não ouviu ainda a mensagem, ouça, né? Ouça as mensagens também anteriores, se puder, porque o Senhor jorrou muita luz na palavra. Muita liberdade, muita alegria, né? Os jovens aí, todos tocando muito no Senhor, na vida. E eu estava até comentando com os irmãos, se você pensar que a primeira vez que saiu a palavra para ter um centro de obras na Europa foi em 2018, né? São 7 anos atrás, irmãos. Sim. Não é tanto tempo, né? E aí você ter agora, né? Nós temos esse prédio aqui, temos alojamentos prontos.
E o mais importante, cheio de gente, cheio de vida. Né? Amém. Isso que o prédio é só uma expressão exterior que já é impressionante, mas o mais impressionante é a vida fluindo, né? Correndo aqui, e o CEAP funcionando. Né? O CEAP começou itinerante, agora tem uma base fixa, graças ao Senhor. E agora, né, o CEAP vai voltar também a sair pelas bases de comportagem, graças ao Senhor, porque o CEAP aqui é para toda a Europa. Amém. É para tomar todo esse continente, né? Amém. É um desafio grande, mas o irmão Pedro tem falado para nós, irmãos, as coisas como estão no mundo aí, está tão imprevisível, né? Ninguém sabe o que vai acontecer aí na ordem mundial. E ele falou uma palavra, acho que foi sexta-feira, né? Nós somos culpados por isso, né? Nós estamos pregando o evangelho do reino. Então, nós estamos acelerando o fim das coisas, né? Graças ao Senhor. Eu estou muito contente, muito encorajado. E nós vamos trazer o Senhor de volta juntos. Amém. Fica difícil encontrar palavras do que nós vivemos nesse final de semana aqui em Torres Vedras. Da esfera que o Senhor nos deu, da alegria, da liberdade, como os irmãos já falaram. E realmente a gente vê isso, né? Fora dessa esfera, é uma insegurança do que vai acontecer, as coisas acontecendo, mas dentro dessa esfera que nós estamos, dentro dessa nova vida da igreja, a vida da igreja em ressurreição, com essa circulação da vida, nós estamos preocupados com a obra de Deus. Amém. Nós estamos preocupados com a vontade do Senhor. E a Europa está ganhando o ritmo dos céus. Né? Não é por esforço, não é pela força humana, que nós somos um pequenino rebanho, poucos aí espalhados nesse continente, mas o coração que o Senhor tem nos dado por meio da palavra profética e da verdade do Evangelho que Ele tem trazido para nós, tem feito uma reação nas igrejas. As igrejas estão felizes, estão contentes, os irmãos estão contentes, estão assumindo responsabilidade, se envolvendo mais. E aí, quando veio essa palavra da emancipação, que o irmão Pedro trouxe para nós nesse final de semana, a reação foi de alegria. E de que realmente hoje a Europa pode assumir responsabilidade pela obra. Amém. Né? E isso nos enche o coração, não de temor, mas de alegria de ter esse privilégio de estar vivendo esse momento que para nós aqui é ímpar. Estava até comentando com o Josman hoje, né? Olha a alegria dos irmãos, olha o gozo entre nós aqui, com aproximadamente 350 pessoas aqui. O nosso multiuso está ficando pequeno, né? O irmão Pedro até nos falou que agora a gente vai ter que antecipar a construção do auditório, e nós queremos ter esse sentimento de crescer ainda mais, avançar ainda mais, porque essa é a vida espontânea e orgânica que Deus, quando dispensa a palavra vem com o Espírito e algo acontece. Amém. Então nós recebemos a palavra veio esse final de semana e vai acontecer algo. Amém. E esse algo é a obra de Deus, a edificação da igreja. E realmente nós temos sido abençoados por meio da palavra de Deus. Amém. Graças ao Senhor. Amém. Quer falar alguma coisa, Josman? Aleluia. Amém. Eu fiquei muito impressionado, né, no ambiente da conferência, a reação de todos os irmãos, né, ao receber a palavra profética. A reação de que nós vemos que essa palavra tem operado realmente, eficazmente, em todos aqueles que estão crendo. A realidade de que essa palavra faz a obra de Deus em todos os lugares, né? Nós vimos, né, na sexta-feira, né, irmão Pedro, né, na reunião de serviço, né, testemunhos vivos. Não foram histórias contadas, foram testemunhos vivos, né, dessa palavra operando na vida dos irmãos, né? E nós temos a convicção, a certeza, né, por crermos, né, nessa palavra, que após essa conferência, né, muito mais fará o Senhor. Ó Senhor Jesus, nós estamos alegres, irmãos. Estamos alegres na Europa. Ó Senhor Jesus, porque essa palavra tem feito a obra e vai continuar fazendo, né? Por meio das ferramentas, né? Algo muito, muito palpável, né? Hoje a palavra de Deus, mas é palpável, né? Ela se torna prática e real na vida de todos nós. Né? Então, nós estamos muito alegres aqui na Europa. Amém. Antes de passarmos para outros convidados do meu lado direito, vamos entrar um pouquinho na palavra. Amém. Né? Na sexta-feira, o Senhor nos deu uma direção, embora seja uma reunião de serviço, mas tinha muitos pré-adolescentes, até crianças, adolescentes, capitães
e também intendentes. A nossa reunião de serviço também mudou de perfil, né? Agora virou TCI, né? Que maravilha. E nós fomos guiados pelo Espírito para falar que nós estamos envolvidos totalmente com o dispensar da vida de Deus. Em outras palavras, o cristianismo está muito centrado em ensinamentos, em sermões para ensinar o comportamento dos cristãos, né, como devem se comportar. No entanto, nós vimos desde Gênesis, capítulo 1, capítulo 2, Deus, ele não tem a intenção de mudar o nosso comportamento, mas Deus quer nos dar a sua vida. Amém. Então, quando Deus criou o homem, ele já tinha a intenção, né, de ele governar o homem, ele ser aquele que domina o homem por meio da vida e, através do homem, dominar todas as coisas, sujeitar a terra para o Senhor. Capítulo 1 de Gênesis, versículos 26 até 28, ali fala que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, né, e ele nos deu uma ordem que é de dominar essa terra, sujeitar essa terra para o Senhor, e para isso ele nos abençoou e falou: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, né, e sujeitai-a. Então a nossa missão, quando o homem foi criado, é de sujeitar a terra. Mas como sujeitar a terra se Deus não nos criou, né, a criatura mais poderosa, mais capaz, né, como nós conseguimos ver em Ezequiel capítulo 28, Deus havia criado, né, um ser angelical muito capaz, que era próprio selo da perfeição, cheio de sabedoria, cheio de formosura. No entanto, um dia o pecado entrou no seu coração, orgulho encheu, né, o seu interior, e assim ele pecou, quis subir de posição até querer ser, né, igual Altíssimo, um co-rei, né, de Deus, mas isso é uma coisa totalmente impossível, né? Como uma criatura pode se igualar ao Deus Criador? Então Deus o lançou por terra. Então Deus já teve essa decepção, né, de ter criado uma criatura extremamente capaz, e no fim ele se tornou, né, o principal opositor, principal adversário, né, de Deus, do que Deus quer fazer aqui na terra. E quando ele criou o homem, ele não criou o homem mais capaz, né, que o Lúcifer. E Deus criou o homem diferente. Ele criou o homem à imagem e semelhança de Deus. E não só isso, ele criou o homem, capítulo 2 de Gênesis, versículo 7, a maneira que ele criou o homem. Primeiramente, ele deu o corpo para nós, porque nosso corpo foi feito do pó da terra, para poder viver aqui na terra, para conquistar a terra, para sujeitar a terra para o Senhor. O homem precisa ter alguma coisa material, alguma coisa, né, a nível da criação, e assim Deus nos deu esse corpo. No entanto, o objetivo de Deus é muito maior do que isso. Ele quer trabalhar nesse corpo físico uma coisa celestial, uma coisa espiritual. Por isso que ele soprou nas narinas, né, daquele boneco de barro o fôlego de vida. Esse fôlego de vida tornou-se o espírito do homem, e o homem passou a ter alma vivente. Amém. Então, tanto o espírito como a alma não são feitos de matéria, mas vieram do sopro do Deus eterno. Amém. Por quê? Porque esse corpo que está aqui na terra, hoje, enquanto nós vivemos, nós estamos produzindo uma coisa espiritual dentro, né, a partir do sopro que ele soprou em nós. E graças a Deus, Deus nos revelou mais do que isso. No Jardim do Éden, para a sobrevivência do corpo, ele plantou toda sorte de árvores agradáveis à vista. Hoje mesmo nós saímos para almoçar,
né? O Grimaldi falou para mim, olha como é verdade, né? Tudo esse verde que Deus preparou para nós, as árvores, a plantação, é uma coisa que descansa a vista, que é agradável à vista e também com tonalidades diferentes. Olha só, é tom sobre tom, né? Em todo lugar. Isso, Deus realmente se preocupa até com o visual, né? Mas Ele plantou as árvores para alimentar o homem, para a sobrevivência deste corpo material. No entanto, a sobrevivência do corpo material é para a vontade de Deus que está aqui dentro. Por isso, irmãos, nós, de um lado, Deus se preocupa com a nossa sobrevivência, nosso pão de cada dia, mas enquanto nós vivemos, nós não vivemos só para comer. Nós não vivemos só para ganhar bens materiais, não estamos só para ganhar dinheiro, ter roupa para vestir, ter boa casa para morar. Não, Deus nos dá, né, o sustento, a sobrevivência é para um propósito muito maior. Esse propósito maior, irmãos, é o homem optar por receber a vida de Deus por meio da árvore da vida. Então Deus plantou no meio do jardim a árvore da vida para que o homem escolhesse, né, essa árvore da vida que é Deus, né, como vida, e essa vida passaria a dominar o homem e através dessa vida crescendo no homem, dominar essa terra. E isso que Deus, né, projetou. E, no entanto, o capítulo 3 de Gênesis, nós vimos a tragédia que aconteceu, né, com o ser humano, o inimigo de Deus através de uma serpente inocente, ingênua, né, e veio ali, né, e ofereceu para o homem o quê? A capacidade de discernir o bem do mal. E o homem, né, parece que o homem, em lugar de escolher Deus como vida, preferiu ter a capacidade que a serpente disse, como Deus. Né? Você, quando comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, você será como Deus, né? Conhecedor do bem e do mal. E isso atraiu o homem caiu, né, no engodo e comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, desobedecendo a palavra de Deus, e dessa forma o pecado entrou no homem, né, entrou no mundo, e pelo pecado a morte entrou, e a morte passou para todos os homens, assim todos pecaram. E o homem não tem mais acesso à árvore da vida. E o homem vive hoje, né, todo homem, toda a humanidade caiu para estar vivendo debaixo da escravidão do pecado. E nós vimos que, graças a Deus, né, enquanto, não vou poder detalhar, enquanto a humanidade toda, né, caída, com pecado no mundo, com a morte no mundo, e a morte reinou aqui na terra, e Deus teve que, em Gênesis 6, mandar o dilúvio, exterminar a terra, porque o pecado havia chegado a um ponto intolerável, a violência, a maldade, e Deus apenas salvou a família de Noé. Mas 175 anos depois daquilo, surge o Nimrod, que vem e proclama independência do homem para com Deus, e o homem passou a ser idólatra, passou a adorar os ídolos para o benefício próprio. E dessa forma, quando Abraão nasceu e viveu, em toda a terra não havia quem buscasse a Deus. Ninguém buscava a Deus, né, porque todos eram idólatras, e quem era idólatra busca benefício próprio, é egoísta, né, não se preocupa com Deus, com necessidade de Deus e de quem criou os céus e a terra. Mas graças a Deus, né, Isaías fala que Abraão era o único, né, que se preocupou em buscar Deus, procurar Deus, e um dia o Deus da glória apareceu a ele. E finalmente, quando Deus da glória apareceu a ele, ele falou, esse é o Deus que eu procurei a vida inteira, Criador do universo, Ele é todo poderoso, né? O El Shaddai, sabe o que significa El Shaddai? Ele é aquele que supre. Ele supre tudo, supre todo o necessário. Ele é o Deus provedor, Ele provê tudo, né? Então, aí ele entregou totalmente na mão desse Deus.
Ele quando Deus, o Deus da glória mandou ele sair da sua terra, da casa do seu pai, da parentela, ir para uma terra que eu te mostrarei, ele não teve dúvidas, não precisou questionar como vai ser, como vai ser alugar caminho de mudança, né? Como é que vai ser deixar lojinha aqui, né? Deixar sua casa. Não, ele não perguntou nada disso. Deus da glória falou, sai da tua terra, eu saio. Né? Ele foi para a terra e quando esteve na terra, Deus prometeu dar a terra para ele, mas ele viveu em tendas a vida inteira. Não teve nenhuma casa, nenhuma moradia fixa. Quer dizer, ele nunca buscou nada para si em termos materiais, porque ele não tinha apego. Ele sabe que essas coisas não têm valor, né? O valor mesmo, as coisas celestiais, espirituais, né? Como diz Hebreus 11, ele é aquele que busca uma pátria superior e Deus preparou uma cidade para ele lá, não aqui na terra, né? Então, por que eu estou falando tudo isso? Hoje, nós estamos no final dos tempos. Infelizmente, né, o homem, a igreja, não conseguiu fazer a conclusão da vontade do Senhor. Durante 20 séculos da história da igreja, muita degradação, muita decepção para Deus. Irmãos, graças a Deus, em Mateus 20, 22, quando foi? Esqueceu, né? Deus, de 3 em 3 horas, tem procurado durante... Mateus 22, né? Certo? Durante 12 horas de jornada, nesses 20 séculos, de 3 em 3 horas, Deus tem mandado seus trabalhadores, que são seus profetas, apóstolos, né? E tem trabalhado na terra. Só que nós já passaram praticamente 2000 anos da história da igreja. Estamos no limiar do final. E no final, ainda a vontade de Deus não foi feita. O cristianismo ainda tem muita degradação, não é isso? Não tem realidade espiritual. Então Deus, finalmente, na última hora, Ele está chamando os trabalhadores de última hora. Amém. Não são os mais qualificados, não são os mais capazes, mas são os que se dispõem, né? Que têm coração de Abraão. Então Deus está hoje procurando os que têm coração de Abraão. Amém. Você não precisa ser o mais qualificado. Basta você ter a pureza no seu coração de buscar a Deus verdadeiro e ter a pureza, quando encontrar, não buscar nada para si. Amém. Confiar totalmente a Ele. Né? Confiar na sua palavra. Amém. E crer na sua palavra. Amém. É isso que nós estamos fazendo hoje. Amém. Então, eu quero aproveitar e apresentar aqui à minha direita, né, os que estão trabalhando para isso, são os comportores, os irmãos aí que estão, né, os ceapistas. Tá? Quem quer começar a falar alguma coisa? Você quer? Vai lá. Mateus, você já errou de novo. Vamos lá, quem quer falar? Vai lá você, Maurício. Irmão Pedro, eu estava, enquanto os irmãos estão falando aqui, realmente é um ambiente maravilhoso, irmãos. É um privilégio estar aqui. Um sentimento de muita gratidão, né? Vendo tudo que o Senhor está fazendo, né? E nós estarmos aqui. E desde o início dessa conferência, o que eu tenho presenciado é vendo no irmão Pedro o coração de Abraão. É alguém focado na obra de Deus, desesperado pela conclusão da obra de Deus, alguém incansável. E como ele falou, nós temos que ter esse coração, né? Nós não estamos aqui lutando por nossa própria, nossos interesses próprios, né? Simplesmente queremos servir o Senhor, né? Agora, com tudo isso que o Senhor está nos dando, que é um presente, né? Bom, Pedro, nessa conferência, falou de Gênesis, algo totalmente novo da bênção, né? Ninguém nunca tinha focado nesse versículo, acho que é o versículo 28, né? Da bênção que Deus os abençoou. Irmãos, a Europa, o Senhor nos está abençoando. O irmão Pedro, ele falou na mensagem até, né? O Senhor está abençoando a Europa. Amém. Irmãos, isso aqui é a bênção de Deus para nós. Amém. Sabe, só que agora, entre os trabalhadores, tem aqueles que vão trabalhar. Então, por um lado, claro que é motivo de muita alegria e festa, mas, irmãos, é de grande responsabilidade. Então, cabe a nós agora lutarmos para encher isso de ceapistas. Né? O irmão Pedro, ele falou, deixou bem claro a direção para nós agora, né?
buscar mais ceapistas. Né? Encontrar a formas por meio do Espírito para ter mais ceapistas e aí trabalhar para gerar mais comportores. Porque a necessidade é muito grande e o tempo urge, é 1 hora que falta. E agora, Senhor Jesus? Mas também, por outro lado, entre esses desesperos e agora, né? Mas, irmãos, não é pela nossa capacidade. Né? Eu estava aqui lembrando, irmãos, tudo isso que o Senhor está dando para nós aqui na Europa e em toda a Terra, né? Bom, quanto que isso é nossa capacidade, né? Nunca foi por esforço próprio, mas foi por crer na palavra. Irmãos, quando nós temos o coração de crer, né? Inculcar e pôr em prática, né? O que é crer? Pôr em prática. Não, o TCI, né? Vamos pôr em prática, você vê. Eu fiquei impressionado porque os irmãos, os intendentes, a alegria aqui, né? Pulando na frente, todo mundo vibrando. Então é uma alegria, um privilégio estar aqui. Agora é hora de trabalhar. E toda a igreja está incluída nisso. Tropas, capitães e intendentes, né? Não é que olha que maravilhoso, né? E todo mundo, na vida da igreja, todo mundo funciona, né? E uma coisa também que me impactou, irmão Pedro, é ver os convidados. Nós tivemos cerca de 50 convidados. E ver como eles se sentiam incluídos. Eu vi aqui, eu falei com alguns, sabe? Parecia que eles são parte da vida da igreja. Inclusive, tem um convidado do Néstor, né? Que até está tão impactado que quer ir para a Itália, da Inglaterra, quer ir para a Itália acompanhar um pelo de perto. Ó, Senhor Jesus! Irmãos, isso é a esfera que a palavra nos dá, né? Muito bom, alegria. Amém, amém. Amém, aleluia. A esfera da palavra, né, meus irmãos, é que a gente sente, como o irmão Pedro está falando, né? O irmão também falou, é ela que traz essa nova etapa para nós aqui, né? É a palavra, irmãos, que dita o ritmo para a nossa vida, né? E eu fiquei muito impactado também com essa questão da bênção. Né, irmãos? Não é questão de capacidade, não é questão de mudança de comportamento. Como o irmão Pedro falou, Deus não está preocupado com um ser mais capaz. Porque Ele já criou um muito capaz e deu problema, irmãos. A questão é ir para a árvore da vida, né? Mais importante, irmãos, é a vida. E eu fiquei muito impactado com isso, né? A vida e também a bênção. Né, irmãos? Nós temos a bênção. Onde está a bênção, a obra avança. Né? O mais importante aqui não é se a gente é capaz ou não. É a gente entender que a bênção está aqui. E se a bênção está, irmãos, as coisas vão acontecer, né? E quem traz a liberdade para isso, irmãos, é a palavra. A palavra vem de Deus, né? E quando essa palavra vem do Pai, né, para nós. E aí, quando a gente recebe, ouve com fé e crê, irmãos, aí as coisas começam a acontecer. Né? A cada dia que passa, a gente sente-se menos capaz, mas a cada dia que passa, as coisas acontecem mais rápido. Né? Amém. Então, a gente não pode colocar a nossa capacidade. Como o Pedro falou aí na conferência, Abraão atrapalhou a Deus por um momento ali. Né? Quando a gente entra, Gênesis 13, né? Quando a gente entra, irmão, querer ajudar a Deus, te acaba atrapalhando, né? A gente precisa estar sempre na árvore da vida. Amém. Nós somente dependemos do Senhor. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Senhor Jesus, é um privilégio, né? Estar perto da palavra profética. E o Senhor tem nos falado muito do TCI, da Casa de Adolescentes, do Bem Viver. E nós podemos ver os milagres que estão acontecendo nesses últimos dias, nesses últimos meses. Né? Que um adolescente ele pode convidar 10, 15 adolescentes. E pode estar enchendo de alegria uma igreja, né? Emancipando a igreja. Então, hoje o Senhor está dependendo com cada um de nós. Nós precisamos estar envolvidos, tropas, capitais, intendentes. Amém. E nós não temos capacidade. Mas como o irmão Pedro falou, o Senhor precisa de pessoas engajadas na obra do Senhor. Amém. Pessoas que têm um coração de Abraão, um coração simples, um coração puro e que crê na palavra. Então, o Senhor, quando falou para Abraão, né, de sair da terra e ir para o lugar que o Senhor ia mostrar para ele, o Senhor também está falando conosco. Sai da tua casa, vai para o CEAP. O Senhor precisa de gerar mais comportores. Amém. Então, na minha experiência, né, eu estou estudando, graças a Deus. E também estou envolvido, né, na casa adolescente, no VV, na pregação do Evangelho. Então, o Senhor precisa mais de nós, né? Amém. O Senhor, Ele quer encontrar esses trabalhadores da última hora. Amém. Falta pouco tempo. Então, eu quero convidar todos vocês que fizeram esse compromisso de vir para o CEAP. O Senhor precisa de nós. Ó Senhor Jesus, amém. Vamos trazer o Senhor de volta. Amém. Amém. Aleluia. Senhor Jesus, né? É um privilégio e uma honra, né? Poder receber o irmão Pedro aqui, estar perto da palavra. Né? E nesse mesmo sentimento, né?
nós temos visto que as ferramentas que o Senhor tem nos dado têm atuado de maneira eficaz na Europa. Né? E na nossa experiência na Igreja de Madrid, né, o Senhor tem abençoado muito. E Ele tem revolucionado totalmente as reuniões da igreja. Ó Senhor Jesus, né? E só por um fato, irmãos, que de nós obedecermos fielmente a palavra profética. Como o irmão Pedro tem falado, né, nós não temos capacidade, né, somos o pequenino rebanho, né, somos os desqualificados, mas o Senhor deu para nós tamanha responsabilidade. Né, e ouvindo o irmão Pedro, né, nessas últimas mensagens, você vê o desespero que Deus tem, né, de fazer a sua obra. E graças ao Senhor, né, os milagres, sinais, prodígios estão acontecendo, mas ainda falta muito. Sabe, eu fui muito iluminado, né, nesses últimos dias. Falei, Senhor Jesus, quanto tempo desperdício, né, buscando o meu próprio interesse, né, indo atrás dos bens materiais. Sabe, irmãos, nós precisamos deixar tudo para trás, né, ter o mesmo coração de Abraão, né, de viver pela fé. E nós vamos ver como o Senhor vai abençoar. Não somente, né, nossa vida aqui também, mas também a obra vai poder avançar com mais velocidade. Ó Senhor Jesus, aleluia. Amém, Senhor Jesus. Realmente essa conferência foi maravilhosa, né? É um privilégio estar recebendo o irmão Pedro aqui. E realmente o que mais me tocou nas mensagens foi a questão da liberdade para o Espírito agir. Aqui, quem está no CEAP, né, no grupo dos comportores, sabe o desespero também do Maurício de praticar as ferramentas. Aquilo que o irmão Pedro tem falado para nós. E uma das ferramentas foi o TCI, né, e também alcançar as cidades polos. O irmão Pedro tem falado muito no Brasil de nós alcançarmos as cidades polos, né? Só que aqui na Europa também funciona. Amém. E aqui uma das cidades polos, né, é a cidade de Faro, que fica no sul de Portugal, Algarve, né? E a semana retrasada fomos uma equipe, né, para fazer comportagem e ajudar na igreja lá em Faro. E realmente, né, como nós precisamos dar liberdade para o Espírito agir. Hoje na imersão falou, se nós não damos a liberdade, o Espírito ele vai parar, né? A obra de Deus vai parar e nós vamos travar a obra. Senhor Jesus, amém. Nós não temos capacidade. Por isso o irmão Pedro falou, nós temos a bênção. Só precisamos crer na palavra, né? E crendo nessa ferramenta do TCI, né, de alcançar as cidades polos, nós fomos com o coração de Abraão, né, crendo que o Senhor ia operar um milagre, porque nós temos um Deus todo-poderoso. Realmente lá nós encontramos 2 jovens, né, jovens com coração como o de Abraão, né, e buscadores, né. Só para resumir, hoje ele veio falar comigo, né, um deles falou assim, aquela palavra que você leu para mim, naquele momento estava falando sobre nós temos um coração de Abraão, um coração que busca o Senhor verdadeiramente, em espírito e em verdade. Ele falou assim para mim, realmente eu vi que Deus me encontrou e eu encontrei a Deus. Ó Senhor Jesus, irmãos, essa experiência foi sobrenatural. Nós não temos capacidade, mas precisamos crer naquilo que o irmão Pedro tem falado. Realmente o irmão Pedro falou, nós estamos nas ruas, comportores, intendentes, adolescentes, capitães, todos os irmãos da igreja, para buscar aqueles que estão buscando a Deus. Amém. Então precisamos tomar posse disso, né? E realmente foi uma experiência de fé, né? A gente estava buscando pessoas para vir para a conferência, né? E graças ao Senhor eles vieram para a conferência. E ele falou para mim assim, rapaz, o meu chefe, ele falou assim para mim, o que você está fazendo aqui? O seu lugar está na rua. Irmãos, isso foi uma resposta de Deus para ele, né? Ele falou assim para mim, dia 8 eu quero estar aqui no CIAP. E antes de ir embora ele falou para mim assim, o Espírito de Deus me confirmou que eu preciso estar no CIAP. Irmãos, realmente não é a nossa capacidade. Nós só precisamos crer naquilo que o Senhor tem falado a nós. E praticar todas as ferramentas. Aleluia. Bem, Senhor Jesus, amém. Um privilégio, né? Estar aqui servindo o Senhor. E tanto o que falou o irmão Pedro, né? A nós, de trabalhar, temos essa ferramenta, esse TCI, trabalhar na cidade de Polo. Ó Senhor Jesus, eu venho da Espanha e o CEAP a mudar a minha vida. Senhor Jesus, eu sinto como uma palavra profética trabalhar mais em mim, mais no meu coração. Cada vez eu estou viajando, né? Cada vez me sinto mais com o coração aberto ao Senhor. Sabe? É uma obra de fé. Nós estamos aqui para trabalhar para o Senhor, trabalhar na palavra. Agora é entregar nossa vida ao Senhor. O Senhor já está pronto para voltar já. Ele já precisa de mais pessoal, precisa de pessoas. Ó Senhor Jesus,
como o irmão Pedro está falando, né? Da libertar o espírito. Que a mente é a que escolhe a carne ou a venço, ou andar no espírito. Ó Senhor Jesus, se escolhemos a carne, vamos andar na morte. Se escolhemos andar no espírito, isso vai produzir vida para nós. Ó Senhor Jesus, nós precisamos, né? Receber a palavra cada vez com mais direção. Ó Senhor Jesus, nós temos capacidade. Nunca ha sido nossa capacidade. Ó Senhor Jesus, de verdade que é aquele que tem o coração contrito e humilde. Senhor Jesus, de verdade que a palavra cada vez trabalha mais. Quando mais cremos na palavra, o Senhor pode trabalhar cada vez mais. Ó Senhor Jesus, e toquei muito, né? Nessa questão de Abraão. Sabe, o Abraão, ele foi muito simples, né? Ele teve coração de ânsia, de búsqueda, de angústia pelo Senhor. Nossa, eu toquei muito nisso. Senhor Jesus precisa do coração de Abraão. Amém. Senhor Jesus, eu cada vez lhe pido ao Senhor ter esse coração. Senhor Jesus, é verdade que não é fácil. Mas se continuarmos, né, cada vez mais perseverando na palavra, o Senhor vai abençoar. Amém. Você acha que o Senhor não se lhe vai aparecer? Como ele apareceu a Abraão? Amém. Senhor Jesus, eu toquei muito nisso. Senhor Jesus, cada vez mais a palavra vai mudando minha vida. Sinto como o Senhor vai trabalhando cada vez mais. Desde que eu estava na Espanha, eu sentia que não tinha caminho, não tinha uma vida, não tinha um propósito, né? Mas agora eu estou aqui servindo o Senhor. Amém. Eu me sinto cheio, sabe, da palavra. Amém. Amém. Muito bom, né? Muito bom. O Josué, ele é um dos jovens que vieram de Valência, lá pelo mar. Valência. Vem de Valência. Amém. Tem que trazer mais valenciano, né? Para fazer SEAP. Olha, quem está nos acompanhando na live, esta é uma amostra do perfil de pessoas que o Senhor está usando para a sua obra na Europa. Amém. Não tem grandes qualificações, ninguém tem um título de doutor na teologia, ninguém né? Hein? Você tem título? Não sabia não, hein? É biologia, né? Não é teologia, né? Então ninguém é qualificado, mas o que Deus exige, né, do homem pelo qual ele busca para fazer a vontade de Deus, não é que o homem seja extremamente capaz, poderoso. Deus só exige uma coisa. Quando ele tirou o seu povo do Egito, ele só exigiu uma coisa do seu povo. No meio de tantas nações pagãs, todos os países adorando ídolos, Deus falou, eu quero ter um povo meu. Né? E esse povo meu só precisa, né, atender uma condição. Ele não exigiu muito do homem. Qual é a condição que ele exigiu? Se ouvirdes diligentemente, né? Vocês atrapalhando agora me trocaram minha memória aqui, né? Se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar, né? Dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa, né? São essas coisas que falarás ao povo de Israel. Irmãos, essa é a única coisa que Deus exige de nós, não é diploma de teologia, né? A única coisa que exige de nós não é nós sermos muito capacitados. A única coisa que exige de nós é ouvirmos diligentemente a sua palavra. Quer dizer, aquele que tem amor reverente à palavra. É aquele coração de Abraão. O dia que Abraão encontrou Deus verdadeiro, sabe, ele ouvia atentamente a palavra de Deus e ele cria. Tudo que Deus falava, ele cria e praticava. Irmãos, é isso que Deus precisa. Não precisa de muitos poderosos, né? Por isso que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 1, Deus não escolheu, né, e nem chamou os muitos poderosos, muitos capazes, né, muitos sábios dessa terra, mas ele chamou exatamente aqueles que não são, né, para envergonhar os que são.
Então, hoje, na Europa também, irmão, nós estamos trabalhando em toda a Europa. Imagina só, nós, às vezes eu penso que nós não estamos pensando grande demais, né? Quem somos nós, né? Conquistarmos a Europa para o Senhor, mas o Espírito está fazendo, né? Porque não depende da nossa capacidade. Quando os irmãos falaram que Deus, né, e Deus os abençoou, né? E disse, multiplicai-vos, sede fecundos, multiplicai-vos, encher a terra. Essa bênção, você tem que associar a bênção de Abraão, que é o Espírito prometido. Eu disse nessa conferência que o Espírito, né, todos nós conhecemos que a Trindade é o Pai, o Filho e o Espírito. Mas não são três deuses. É o único Deus. Hoje de manhã ainda falei de Deuteronômio 8, né? As riquezas da água da boa terra está no manancial profundo. E o manancial profundo, né, está lá embaixo, mas quem está na terra, na superfície, não consegue ter acesso, né, a essa riqueza da água. Mas graças a Deus, um dia, Deus mandou Cristo vir até aqui a terra. Amém. Isto é, do manancial profundo né, criou um canal de acesso até a superfície e Cristo veio aqui na terra e se tornou a fonte. Né, e o Espírito deu a continuidade a isso, que é os ribeiros. Então nós temos a riqueza da água que está no manancial profundo, é trazido para a superfície pela fonte e flui, né, até os dias de hoje, para todo sempre, através do Espírito. E Deus é um só, porque a água que você bebe no ribeiro é a mesma água que está no manancial profundo. Não é a segunda água, a mesma água. Então Deus é um só. Deus que você bebeu e entrou em você nós vemos Romanos 8, o Espírito de Deus está em nós, o Espírito de Cristo está em nós, e Cristo está em nós, e o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos está em nós. Quer dizer, então o homem fica em dúvida, quantos espíritos eu tenho? Irmão, na verdade nós temos essa água, que é o próprio Deus, que é o Pai, que é o Filho e que é o Espírito. Né? E por que então precisa ter essa diferenciação do Pai, do Filho e do Espírito? É justamente fazer essa água que está no manancial profundo conseguir chegar até você, conseguir chegar até o homem, né? Mas a água que bebemos é uma só. Por isso, irmãos, essa é a bênção, que eu quero explicar é o seguinte: Deus Pai é a fonte de todas as coisas. Né? Tudo tem que proceder dele. Por isso Paulo disse em 2 Coríntios 3, não que sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Quer dizer, a partida de qualquer coisa não pode partir do homem. Por isso, irmãos, não é o ensinamento, né, que os mestres bíblicos gostam de fazer. Se o ensinamento não partir de Deus, não vai produzir o que Deus quer. Então, tudo tem que partir de Deus. Ou melhor, partir do Pai. Né? E o Filho é a palavra. O princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Então, o Pai, ele quer, ele tem a sua vontade, ele tem o seu beneplácito. Né? E quando ele tem um desejo no seu coração, o Filho, então, é usado para falar, para a palavra sair. Tá? E quando a palavra sai, é a voz do comando do Pai, e imediatamente o Espírito é servo. O Espírito, ele só obedece à ordem. O Espírito não tem vontade própria. A vontade dele é a vontade do Pai. A vontade dele é obedecer a ordem da palavra. Tá? Então o Espírito está pronto. Então, o que é bênção? Deus os abençoou. A bênção de Abraão é o Espírito prometido. Amém.
Então, quem tem o Espírito, tá? Tem a bênção de Deus. E por que tem a bênção de Deus? Não é que você vai ter riqueza, casa grande, carro bonito, não. O Espírito, você tem alguém que opera segundo a ordem de Deus em você. Em você e através de você. Essa é a bênção. Por isso, abençoou dizendo, sede fecundos, multiplicai-vos, encher a terra e sujeitar ela. Então, se a palavra sair e você tem um Espírito, é executado. Não sei se vocês entenderam. A bênção é isso. A bênção é que tudo que Deus fala vai ser executado. Em você e por meio de você. Tá? Então aí, graças a Deus, que Deus então... Só que quando surgiu o homem, né, nós falamos, quando Deus criou o homem, agora, né, nós temos o Pai que tem a vontade e ele expressa a sua vontade através do seu Filho com a palavra. Antes a palavra sai e o Espírito executava. Haja luz e o Espírito executava, né, e houve luz. Mas agora a palavra sai, ele agora tem que passar pelo homem. Tem que passar pela igreja. Então a igreja precisa receber essa palavra, como os tessalonicenses fizeram, a palavra que eles ouviram, que era de Paulo, mas eles acolheram como a palavra de Deus, como de fato era a palavra de Deus, tá? E essa mesma palavra operou eficazmente neles que creram. Então, essa palavra, né, quando é recebida com fé, essa palavra opera. E quem opera? É o Espírito. É o Espírito, entendeu? Então, agora o Espírito depende de você. Depende da igreja. Quando a igreja recebe, acolhe e crê, né, o Espírito opera. Então, é assim que vai funcionar na Europa. Né? Assim vai funcionar na Europa. Bom, aí o que aconteceu? Então, Deus chamou Abraão, deu a promessa, né? Deu a promessa para Abraão e o seu descendente. E o descendente é Cristo. Aí ele gerou um povo aqui na terra, o povo de Israel. E esse povo de Israel era para ser guardado em uma dispensação até que viesse Cristo. Isso ficou claro na leitura de Gálatas, né? A lei serviu de aio para conduzir, quando viesse Cristo, né? A lei é para conduzir o povo de Israel para Cristo, para a fé. Tá? Só que, infelizmente, veio Cristo, os que estavam no poder do povo de Israel, a liderança política, a liderança econômica, a liderança religiosa, rejeitaram Jesus. Não enxergaram que Jesus era o Cristo e não entregaram quem estava debaixo do aio, debaixo da tutela da lei, para Cristo. Por quê? Infelizmente, eles já rejeitavam todos os outros profetas. Né? Eles perseguiram os profetas e mataram profetas. E quando veio o profeta, Jesus, eles não reconheceram e o mataram. Então, o que era para terminar a dispensação da lei, não terminou. E começou a dispensação da fé. Aí veio infelizmente, esse conflito, a continuação da dispensação da lei que deveria terminar, tá? E com o início da dispensação da fé. Por isso, irmão, essa oposição toda é por causa desse conflito. Né? Então, graças ao Senhor, irmãos, e os Gálatas sofreram, porque os judaizantes foram até lá dizer para eles retrocederem para a lei. E Paulo disse, vocês, para a liberdade foi que Cristo vos libertou, e vocês querem voltar de novo à escravidão da lei, né? Então, graças a Deus, hoje ficou claro para nós, irmãos, tudo começa, porque a hora que você volta de novo para a prática da lei, você terá feito Cristo morrer em vão na cruz. Para que Cristo morreu na cruz, então? Se
praticar a lei de Moisés, a circuncisão, nós conseguimos nos justificar, para que então ter vindo o Cristo? Né? Então, por isso que Paulo fala em Gálatas, ninguém é justificado pelas obras da lei, ninguém. Né? Somente pela fé é que o homem é justificado. Por que pela fé o homem é justificado? Aí entra um elemento principal, que é a cruz. Né? O elemento principal da nossa pregação, do nosso evangelho, irmãos, é a cruz. Se não houvesse a cruz, irmão, nós não estaríamos nunca livres do pecado e livres da lei. Nós, graças a Deus, Cristo morreu na cruz por nós, Ele realizou a redenção, nós recebemos o perdão dos pecados, pelo seu ato de justiça, nós somos justificados. Mas como nós somos justificados? Quando nós cremos em Jesus. Por isso a justificação é pela fé. A fé nos une ao que Cristo fez na cruz. Nos une, nos identifica com a cruz de Cristo. Então, o meu velho homem morreu lá na cruz. E agora eu também ressuscitei-me com ele, também na semelhança da sua ressurreição. E hoje não estou mais debaixo da escravidão da lei. Não vivo mais na caducidade da lei. Hoje vivo em novidade de espírito e novidade de vida. Essa é uma grande diferença. Se a gente permanecer na esfera da lei, isto é, você vai dizer, eu não sou judeu, não estou debaixo da lei, tudo bem. Mas você pode viver na esfera da sua carne, da parte boa da carne. Você quer agradar a Deus, quer se esforçar, né, se capacitar para estudar teologia, fazer um monte de coisa para agradar a Deus. Mas nessa esfera da terra, irmãos, primeiro não somos nem justificados. Nós ainda nós temos uma dívida com a justiça de Deus. Quem tem a dívida com a justiça de Deus não tem acesso à árvore da vida. Né? Então, como nós podemos resolver nossa dívida com a justiça de Deus, irmãos? É a cruz de Cristo. Nós não conseguimos pagar essa dívida. Cristo pagou por nós. E Deus foi tão bonzinho conosco, irmão, basta crer. Né? Pela fé, você é justificado. Agora, uma vez justificado, aqui quando fala em justificação, infelizmente, muitos cristãos pensam, é questão de eu ser justo, não ser justo. Não é essa a preocupação. A preocupação é pagar a dívida do homem para ter acesso à vida. O homem perdeu acesso à vida. Agora que nós temos acesso à vida, irmãos, nós agora vivemos em novidade do Espírito. Em outras palavras, nós hoje devemos viver no Espírito, pelo Espírito. Jesus falou para Nicodemos que é nascido da carne, continua sendo carne, não adianta se aperfeiçoar na carne, não adianta Nicodemos se estudar mais uma teologia, né? A carne continua sendo carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Aí ele fala, o vento sopra aonde ele quer. Você não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. E assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Irmão, Deus quer fazer de cada um de nós, não aquela pessoa tudo certinha, não é isso? Tudo seguindo regras. Não, Deus quer que nós andemos no Espírito e sejamos guiados pelo Espírito. E aí, irmão, Deus consegue fazer a sua obra, porque o Espírito executa a obra. Mas o Espírito não executa a obra segundo a sua própria vontade. Ele executa a obra segundo a vontade do Pai. Só que o Pai precisa falar. Aí entra o Filho. O Pai, o Filho e o Espírito. Né? Então o Pai tem a vontade, o Filho não tem a vontade é do Pai. O Pai tem a vontade, então ele expressa a sua vontade pelo Filho. Aí o Filho fala, a palavra sai e o Espírito executa. Então, quando eu e você obedecemos, andamos no Espírito, esse Espírito faz a obra de Deus, faz a obra de Deus acontecer. Por isso, irmãos, hoje nós precisamos aprender a andar no Espírito. Mas como andar no Espírito, Grimaldi? O que é andar no Espírito?
não devo andar na carne, devo andar no Espírito. Andar no Espírito como? O que é andar no Espírito? Né? Então, por isso que Paulo em Romanos 8 fala para nós a importância da nossa mente. A nossa mente é a chave. Onde a mente se inclinar, aí a chave vai estar, a sua alma vai estar ligada naquele lugar. Se a sua mente se inclinar para a carne, toda a sua alma está ligada à carne. E ligado à carne, você vai resultar em morte. Mas se você puxar sua mente para o Espírito, aí você vai estar ligado ao Espírito, vai resultar em vida e paz. Tá? Então, primeiro, como andar no Espírito? É a mente. Inclinar a mente. Então, vamos inclinar a mente no Espírito. Mas aí vem outra pergunta. Como inclinar a mente no Espírito? É na palavra. Imersão na palavra. Inculcar. Por isso que Deuteronômio 6, Deus já havia falado para o povo de Israel. Inculcar a palavra, né? As palavras que hoje vos ordeno estarão no vosso coração. É no coração que se inculca. Irmãos, inculcando a palavra, com a imersão, com a transcrição, né? Com a anotação, dormir com Deus, acordar com Deus, e maravilhoso, hoje nós temos o grito de guerra. Né? Isso faz o quê? Com que a nossa mente esteja no Espírito. E a mente posta no Espírito vai dar vida e paz, e o Espírito executa a obra de Deus. É assim que vai funcionar na Europa. Vocês querem falar um pouquinho? Querem falar um pouquinho? Muita teologia, né? Mas nós não vemos, né, essa vontade do Pai, né, ser realizada. Então tem algo aqui superior, elevadíssimo demais, que é a vontade do Pai. Mas aqui na terra precisa ter alguém que creia, alguém que ouça a voz, alguém que receba essa voz. Por isso que antes da lei, o irmão Pedro está gastando muito tempo aqui falando em Abraão. Né? Antes de vir a lei, nós já tínhamos o exemplo de Abraão. Em Gálatas fala de Abraão como esse exemplo para nós hoje. E aqui na Europa, irmãos, não é diferente. Para o Espírito fazer a obra, precisa de Abraãos. Eu e vocês somos esses Abraãos de hoje. Amém? Que ouvem. Amém? Ouvem. Mas não é só ouvir, não é? Mas precisa guardar, praticar. Por isso a gente precisa colocar essa palavra no coração. Inculcá-la no coração. Por isso hoje esse caminho é muito simples. Não é nada complexo, nada complicado, né? Esses séculos todos houve tanta complexidade, tanta complicação. Mas hoje a gente está vendo um caminho tão simples. As pessoas vêm para a reunião, né? recebem o Espírito. Na rua recebem o Espírito. Né? Porque o Espírito agora está tendo liberdade de vir, né, por meio da palavra, entrar agora nos corações, e ali ele começa a fazer uma obra. Né? Olha só o que está acontecendo com esses meninos, essas pessoas que estiveram nas reuniões, eles querem agora participar dessa vontade do Pai. Quer fazer com que essa obra aconteça na Europa. Eu quero ter parte nisso. Por isso eu quero ser esse diligente. Amém. E esse caminho, irmãos, olha... hoje a reunião, eu estava assim, meio em estado de êxtase, né? Ao ver que hoje a nossa mente tão complexa, né? Tantas coisas no mundo para a gente inclinar, até as coisas boas, mas o Senhor nos deu um caminho tão simples, né? Caminho da imersão. Eu vou repetir, irmãos, o caminho da imersão. O caminho da imersão é para o meu e o seu coração. Amém. Tá, grito e guerra. É inculcar essa palavra no coração para que a nossa mente esteja conectada com a vontade de Deus. Amém. Abraão caminhava por meio dessa conexão com a vontade de Deus. Deus precisa de hoje somente de alguém que ouça com fé, creia e obedeça. E as coisas vão acontecer. Não é capacidade. Essa é que é a loucura da pregação, não é capacidade humana, né? Não é sabedoria humana, né? Mas é aquilo que Deus faz.
né? E aquilo que Deus quer fazer, né? A palavra vem para dar o comando, né? E o Espírito executa hoje. Amém. Amém? Só felicidade. Amém. Ó Senhor Jesus. Irmãos, quando o meu Pedro estava falando aqui, ele falou na conferência uma palavra, né? Que queimou no meu coração, né? E está queimando até agora, né? O Espírito está pronto. Irmãos, o Espírito está pronto. Ó Senhor Jesus. O Espírito está pronto e Deus está falando. O que ele precisa hoje, né? Como o Grimaldi falou, né? É desses muitos Abraãos. O Pedro falou para nós claramente, aqui na Europa as coisas vão acontecer. Esse é o caminho aqui na Europa. Nós precisamos crer nessa palavra. Porque o Espírito está pronto. Não, Pedro, o Espírito está pronto para executar. Essa obra está pronta, irmão. Só precisa daquele que crê. Irmãos, nós cremos, né? Essa obra vai acontecer. Vai acontecer. Tudo que nós ouvimos, né? Tudo que nós estamos vendo, né? Isso pode e vai se intensificar. A volta do Senhor, ela vai ser apressada se nós crermos na palavra. Cremos com um coração puro, né? Por quê? Porque o caminho já está dado, né? O Espírito está pronto. Eu fiquei muito tocado com isso, irmãos. Não é capacidade. Eu não preciso me preocupar. Eu preciso crer. Ó Senhor Jesus. Irmãos, que maravilha. Não é isso, Alexandre? É isso aí. Jesus é o Senhor. Não, isso aí ficou muito, muito claro para nós, essa conferência, que nós não precisamos ter capacidade, né? O Lúcifer, né, ele servia a Deus baseado na capacidade própria dele, né? Então ele não precisava do falar de Deus. Mas Deus criou o homem um pouco menor que os anjos. Isso me tocou profundamente, irmão Pedro. Ali em Hebreus 2:7, né? O irmão leu ali para nós. O homem foi criado por um pouco menor que os anjos. Por que por um pouco? Porque nós somos frágeis, nós não temos capacidade própria. E por que é um pouco? Até nós recebermos o Todo-Poderoso. Amém. Porque aí nós temos o poder em nós, né? Quer dizer, não sai de nós, mas sai desse Pai que tem a sua vontade, né? Libera o seu falar através do Filho, e aí o Espírito age. Amém. Então, irmãos, nós temos tudo na mão, né? A faca e o queijo na mão, que nem se fala, né? Nós temos tudo para andar no Espírito. Mas aí nós temos que aprender a não voltar para a lei, né? Imaginando que nós temos capacidade. Porque a esfera da lei nos leva a isso, né? Não, você consegue, você tem que fazer, melhora o seu comportamento. Espinheiro, dê uvas, né? O Pedro compartilhou, né? Dê uvas, espinheiro. Você vai todo dia pregar para o espinheiro. E vai continuar dando espinho. Né? Não vai dar uva. Ele tem que ter uma mudança de vida, né? E isso aconteceu com Abraão, irmãos. Abraão, ele encontrou o Deus verdadeiro e falou, é esse Deus que eu quero seguir. Né? Largou a fábrica de ídolos do seu pai, a lojinha de ídolos, né? Que era o ganha-pão da família, e foi seguir o Senhor. Largou a sua terra. Né? Muitos de nós aqui na Europa tivemos essa experiência. Né? Saímos da nossa terra, nossa parentela, da casa do nosso pai, e viemos para um lugar que não sabemos onde ia, né? Fisicamente, por um lado. Bom, mas o Senhor estava preparando cada um de nós aqui para cumprir a sua vontade. Amém. Nós somos esses Abraãos, né? Amém. Nós estamos aqui para seguir o Senhor. E não é para depender de nós mesmos. E o Senhor nos deu... Né? A gente sempre ouviu isso na vida da igreja, mas era difícil de praticar. Mas agora ficou fácil, né? Como é que não vamos depender de nós mesmos? Imersão na palavra. Exercitar o Espírito através da imersão. Irmãos, isso tem nos levado a viver no Espírito. Eu posso testificar, irmão. Desde que começou a imersão na palavra, minha vida mudou. E olha que eu já estou seguindo esse caminho há 40 anos. Né? Mas, irmãos, a minha vida mudou desde a imersão. Eu estou vivendo no Espírito agora. Não tem como descrever de outro jeito. E eu creio nisso, irmãos. Vivendo no Espírito, o Senhor vai fazer a obra. Né? Já está fazendo e vai fazer ainda mais. Vai intensificar mais. Amém. Thales. Senhor Jesus. Não é capacidade e também não é mudança de conduta, né? Vendo o irmão Pedro falando ali de João 3, de Nicodemos e de 1 Coríntios capítulo 1, Nicodemos já chegou cheio de teologia e também usando toda a sua eloquência, né?
Rabi, sabemos que é mestre da parte de Deus, fez toda ali uma introdução bonita, e aí Jesus fala para ele, né, Nicodemos, o que você precisa mesmo é nascer de novo. Não tem outro caminho. E isso aí chocou a cabeça de Nicodemos. Peraí, como isso? Como isso é possível? Aí aplicando 1 Coríntios, como o irmão Pedro nos mostrou nesse final de semana, a pregação da cruz ela é loucura. Você ser salvo só crendo. Você não precisa fazer nada, você não precisa se esforçar. Você não tem que aplicar a sua força, a sua capacidade, o seu conhecimento, mostrando que voltar para a lei é voltar para a maldição. E os Gálatas estavam partindo para esse caminho. Até que Paulo fala para eles, vocês são insensatos. Tendo vocês começado no Espírito, naquilo que dá vida, agora vocês estão querendo voltar a esse aio, a esse peso que não é possível de se cumprir. Não, nós precisamos ser libertos disso. E graças ao Senhor hoje nós estamos libertos disso. Porque a palavra da cruz, para ela é loucura. Mas para nós que cremos nessa palavra, ela é o poder de Deus. Esse poder que muda a nossa vida. Ela muda quem somos. Porque já não somos mais nós, como Paulo fala em Gálatas 2. Já não sou eu quem vive, mas agora é Cristo que vive em mim. E esse viver agora é pelo Espírito. É pelo atuar da palavra. Desfrutei muito disso, essa realidade, essa bênção de Gênesis capítulo 28, essa bênção de Abraão, hoje está em nós. Nós recebemos ela. De que maneira? Crendo, sendo simples de crer. Crer na palavra que Deus está nos dando. E aí vem as ferramentas, que maravilha, imersão na palavra, imersão refinada, ruminar a palavra, escutar as mensagens, seguir de perto, praticar o TCI, vem e vê, expor livro, comportagem, tudo isso nos leva ao quê? A andar no Espírito. E quando nós andamos no Espírito, Deus opera o que Ele quer fazer. Os milagres acontecem, as pessoas são alcançadas, surgem os contatos, surgem as igrejas consolidadas, as cidades polos surgindo, o avanço do Evangelho caminhando, mas não é por força, não é por poder, mas é pela atuação do Espírito em nós. Que maravilha! Isso tira um peso de nós, Antes andávamos fadigados, cansados porque queríamos nos esforçar para fazer, precisamos gerar. É o que o irmão Pedro falou, é falar para o espinheiro, dá uva. Ele pode até se esforçar, mas o máximo que ele vai fazer é espetar. Mas nós hoje não estamos sendo espetados e nem espetando. O que está sendo feito hoje no nosso meio é a vida de Deus sendo manifesta. Quanto mais nós inculcamos a palavra, quanto mais nós cremos na palavra, mais o que é manifestado é o amor de Deus, é a paz, é a alegria, são os frutos do Espírito. E isso está acontecendo na Europa. Que é maravilha, irmãos. Que privilégio nosso. Tá aqui tá animado, né? É isso aí, todo mundo aqui está pegando fogo. Irmãos, infelizmente, nosso tempo já acabou. Tem tanta oportunidade para a gente ouvir, todos nós aqui, Infelizmente o tempo acabou, mas eu não poderia deixar de falar os últimos versículos, que são de Gálatas 5, versículo 13 a 15. Ali fala, na verdade, ali é uma demonstração. Se você quer viver na lei, você vai tentar fazer as coisas impossíveis. Se você quer viver no Espírito, a própria vida te faz viver como Deus quer. Então, aqui, sede antes servos uns dos outros pelo amor. Como é possível? Na lei, você pode tentar ser servos, um dos outros pelo amor. Mas o espinheiro vai continuar dando espinho. Vai continuar espetando o seu irmão. Então, você quer ser servido e você não quer servir. E depois, toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Você, pela lei, tem que amar. Mas aquele irmão não aguento, aquele irmão não dá. Aquela irmã não consigo amar. Quer dizer, pela lei é impossível. É o espinheiro tentando dar uva. Então, agora, pela árvore da vida dá.
andando pelo Espírito, fazendo imersão, inculcando a palavra no coração, você não percebe que você está amando já. Não percebe que está servindo uns aos outros, tá? Senão, se você permanecer tentando como espinheiro, vai ficar aqui no versículo 15. Se vós, porém, vos mordeis, morder aqui é espetar, viu? Vos mordeis, né? E devorais uns aos outros, tá? Vede que não sejais mutuamente destruídos. Em outras palavras, se você insistir em querer se aperfeiçoar na carne, viver pela lei, nós vamos acabar o que espetando uns aos outros, devorando aos outros. A vida da igreja vai ser destruída. Em vez da gente levar a vontade do Senhor a cabo aqui na Europa, nós vamos nos destruir aqui, né? Mas graças ao Senhor, se nós andarmos pelo Espírito, né, nós podemos produzir o amor, servir uns aos outros, né, e amar o próximo como a si mesmo. Então, irmãos, graças ao Senhor, nós temos, que maravilha, né? O Senhor está nos dando uma palavra tão prática, não é nada teórica, né? E conseguimos praticar, e tem resultado. As coisas aparecem, né? E a obra de Deus, tanto é que eu falei hoje para os irmãos no almoço, esse salão aqui não cabe mais. Tá, já estava, né, extremamente lotado já, né, ocupado. Eu falei, como vai fazer? Então eu estou pensando, na próxima conferência, nós vamos ter que dar um jeito, construir uma parte que é um predinho para apoio, né? Para apoio. Quem sabe a gente vai ter que transferir alguma coisa aqui para lá, para aumentar um pouquinho o salão aqui, porque não cabe mais. E nós vamos ter que antecipar a construção do auditório. Só que para começar a construção do auditório, nós precisamos da mudança de zoneamento. Então, orem por nós. Nós vamos, junto à Câmara dos Vereadores, solicitar essa mudança do plano diretor da cidade, né, para a gente poder fazer um projeto mais adequado para nós, e nós começamos já a construir nosso auditório. Eu estava pensando em termos daqui a 3 anos, 4 anos, mas parece que não dá para esperar mais, não, né? Então, que o Senhor possa nos abençoar. Josvan, agora cabe você escolher um irmão para orar por nós para encerrar. Amém, amém, maravilha. Vou pedir para o irmão Grimaldi. Está orando por nós? Amém, irmão Grimaldi? Amém? Amém. Vamos encerrar de pé, então. Vamos. Então, amém, Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Senhor, muito obrigado. Amém. Muito obrigado pela sua palavra profética. Amém. Ela hoje também está na Europa. Amém. A fazer a sua vontade. Amém. Fazer aquilo que está no seu coração. Amém. Por isso o Senhor precisa hoje de tantos Abraãos. Amém. Aqueles que ouvem com fé. Amém. Creem nessa palavra. Amém. Obedecem essa palavra. Amém. Amém. Praticam essa palavra. Amém. O Senhor tem nos dado ferramentas maravilhosas. Amém. Para poder cooperar. Amém. Com o avanço do teu evangelho. Amém. Com a conquista desse continente. Amém. Aleluia. Amém. Senhor, nos dá mais trabalhadores. Amém. Mais Abraão. Amém. Vá à nossa frente. Oh Senhor Jesus. Amém. São 50 países nesse continente. Amém. Nós queremos alcançar todos os países. Amém. Com a tua palavra. Amém. Com a tua vontade. Amém. Com o Espírito. Amém. A bênção de Abraão. Amém.